Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fernanda Pena e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre o dimensionamento dos ambientes. Eu vou falar agora sobre banheiros. Ele é um cômodo utilizado para a higiene pessoal e deve ter os utensílios e a estrutura necessários para isso. Atualmente, além de ser um espaço funcional e muito importante, ele acabou se tornando um local de relaxamento e descanso para as pessoas. Quando chega em casa, depois de um dia de trabalho, vai tomar um banho quente, acaba relaxando. Sabia que nós temos vários tipos e tamanhos de banheiros diferentes? Temos o banheiro social, o single, o conjugado, o de casal, o lavabo. Mas você sabe a diferença de cada um deles? Qual é o tamanho mínimo de um banheiro? Eu vou começar falando então sobre esses diferentes tipos. E o primeiro que eu vou falar é sobre o social. Ele é aquele de uso comum da casa. Geralmente ele é feito em um corredor, em um local de fácil acesso para visitantes e moradores. Geralmente os sociais são do tipo single, que é com uma pia, um chuveiro e um vaso sanitário, que são os mais comuns mesmo. O indicado é um banheiro retangular, com dimensões de 1,5 por 3 ou de até 1,20 por 3. Eu acredito que seja um tamanho confortável para colocar um chuveiro, um vaso e uma pia. Mas se você só tem a opção de fazer um banheiro quadrado, por mais que seu box do chuveiro acabe ficando pequeno, eu acredito que um banheiro de 1,60 por 1,60 acaba sendo uma dimensão aceitável. Claro que se você quiser um banheiro com chuveiro e banheira, você precisará de dimensões maiores do que essas. Agora, quando eu falo dos banheiros de casal, são aqueles que possuem 2 pias, 2 chuveiros, uma banheira dupla e pelo menos um vaso sanitário. Geralmente, esses banheiros de casal ficam junto da suíte, que é quando tem um dormitório integrado ao banheiro. Para isso, é importante ressaltar que você precisará de um espaço de pelo menos 8 metros quadrados. E caso você queira fazer um compartimento separado só para o vaso sanitário, vou deixar uma imagem aqui de um exemplo, você precisa ter pelo menos 10 metros quadrados de espaço livre. Já os banheiros conjugados, eles não são tão utilizados, mas pode ser uma opção, por exemplo, para uma casa que você tem 2 filhos ou 2 filhas. Ou seja, esses banheiros são assim, fica um quarto de um lado, outro quarto de outro, a pia é de uso comum desses 2 quartos e o vaso sanitário separados. Por fim, o lavabo se trata, digamos, de um banheiro incompleto, porque ele é constituído apenas de pia e vaso sanitário. Ele é utilizado como uma espécie de banheiro social. O banheiro social que eu tinha falado antes era do tipo single, tinha chuveiro. Agora esse, quando você não precisa ter chuveiro na área social ou na área de lazer, é interessante colocar, porque é só uma pia e um vaso. Geralmente ele fica na entrada da casa ou em áreas externas. A sua área mínima é de 1,5 metros quadrados e geralmente ele fica na entrada da casa ou na área externa, próximo das áreas de lazer. Além disso, outra opção para a área de lazer seria separar a pia do vaso sanitário. Por exemplo, deixar a pia do lado de fora e o vaso sanitário em um compartimento separado. Bom, mas por onde começar? Esse cômodo, assim como os demais, tudo bem que eu só falei dos quartos por enquanto, mas ele não pode ser nem muito pequeno para não gerar desconforto, aperto, nem muito grande porque pode dificultar na limpeza ou ocupar um espaço desnecessário na planta total da sua casa. O mais indicado é você escolher um tamanho moderado que atenda às suas necessidades, levando em conta o número de pessoas que vai utilizá-lo, os móveis que serão colocados, as louças, metais e demais utensílios. Se você tiver um espaço adequado e bem aproveitado, isso vai trazer conforto e qualidade de vida. Primeiro, vamos pensar nas funções do banheiro. Geralmente ele é dividido em 3 áreas: a área da pia, a área do vaso e a área do chuveiro ou banheiro. Devemos imaginar que cada uma dessas faixas devem ter dimensões mínimas de 80 centímetros. Mas você deve se lembrar que a distância entre os elementos do banheiro são muito importantes pela questão da ergonomia, que eu já falei em outro vídeo, vou deixar o link aqui para vocês. Então, nesse ambiente, que geralmente é pequeno, nós temos muito
muitas coisas para colocar. Vaso sanitário, pia, chuveiro, banheira, suporte de papel, suporte de toalha, lixeira, espelho, metais, louças, além de uma grande quantidade de utensílios. Então, primeiro você deve decidir o que vai ter no seu banheiro. Depois é indicado que você contrate um especialista que vai determinar qual será a medida ideal para sua construção, evitando assim surpresas na hora de finalizar a obra. Uma dica muito interessante é que o profissional vá às lojas conferir o tamanho dos móveis e elementos escolhidos pelo cliente, para que o projeto seja perfeitamente planejado. Em banheiros pequenos é preciso ter muito cuidado na hora de escolher as peças sanitárias, porque uma escolha errada pode comprometer toda a circulação do banheiro. A entrada do banheiro, como a circulação, deve ter um mínimo de 60 centímetros, mas é indicado que seja de 80 centímetros, já que é preciso haver a preocupação com a acessibilidade. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre acessibilidade em residências. Além disso, assim como em qualquer outro ambiente, é muito importante pensar na questão da iluminação e ventilação. A janela deve ter uma boa dimensão para entrar uma boa quantidade de luz e vento. Porque como se trata de um ambiente úmido, é muito importante para eliminar o mofo e fazer com que o ambiente tenha a salubridade ideal. Quanto à iluminação artificial, eu gostaria de ressaltar a importância de uma luz em cima das bancadas da pia, que é muito interessante para secar o cabelo ou fazer maquiagem, por exemplo. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um dos itens dos banheiros, o que é importante você saber para cada um deles. Então vou começar pela bancada. Ela deve ter um mínimo de 45 centímetros de largura e 55 centímetros de comprimento. E uma altura confortável de aproximadamente 85 centímetros a 93 centímetros. Aí depende dos usuários, da altura das pessoas que vão utilizar, por exemplo. No caso das cubas de apoio, por exemplo, a bancada vai ter uma altura menor, porque a altura final com a cuba deve ser essa, de 85 a 93 centímetros. Vale lembrar que as bancadas podem ser feitas de diversos materiais, como mármore, granito, porcelanato, vidro, entre outros. É muito importante você escolher bem o material das bancadas e dos móveis também. Eu vou falar em outro vídeo melhor sobre marmoraria e marcenaria. Agora eu vou falar sobre o vaso sanitário. Existem de diversos tipos e tamanhos, mas o ideal é que ele tenha espaço livre de 30 centímetros em cada lateral, para você poder colocar uma lixeira, a papeleira e ter o movimento dos braços. Além disso, a distância do vaso com a parede da frente, por exemplo, deve ter um mínimo de 60 centímetros, que é por conta da circulação, como eu já falei. Agora, para o box, a medida mínima é de 80 centímetros por 80 centímetros. Eu já vi algumas pessoas falando que 70 por 70 dá certo, mas fica muito pequeno, não é confortável. Eu indico, inclusive, 90 por 90, aí já melhora. É indicado, então, que essa área ela esteja um pouco abaixo do restante do piso do banheiro. 1 centímetro já dá certo. Na hora do box, é importante lembrar que o revestimento deve ser impermeável. Pode ser uma pintura epóxi, porcelanato, cerâmica, pastilha, mas vale lembrar que a pastilha, por ela ser muito marcante, é interessante que ela seja usada apenas em alguns detalhes, faixas na horizontal ou na vertical, por exemplo. Já as demais paredes do banheiro, onde não espirra água diretamente, você pode apenas pintar ou colocar um adesivo ou papel de parede, só que tem que ter muito cuidado na hora da manutenção e seu banheiro tem que ser muito bem ventilado para sair o vapor do banheiro. Também é bom destacar que o chuveiro ele deve estar a uma altura de aproximadamente 2,10 metros do piso. Claro que isso também varia de acordo com os usuários que vão utilizar o banheiro, mas se ele for muito alto vai espirrar muita água, ou se ele for muito baixo vai ficar desconfortável, você pode bater a cabeça, etc. Agora eu vou falar da banheira. Se você optar por ter uma, você deve levar em conta não apenas o tamanho da banheira em si, mas ela também precisa ter um espaço para colocar um motor se ela for de hidromassagem.
Nessa aqui o motor fica desse lado, então você tem que ter um espaço. Se seu banheiro já for construído e você quer colocar uma banheira nele, você viu que tem o espaço da banheira, o espaço do motor, você quer colocar uma banheira. Você precisa primeiro ver a viabilidade estrutural, porque cheia, o peso da banheira pode comprometer a estrutura da laje. Por fim, vou destacar alguns outros elementos que pode ter no banheiro. Os espelhos, eles são coringas para ampliar o espaço, dar aquela ideia de amplitude, ainda mais quando eles são aplicados em grandes superfícies. Os móveis de marcenaria, eles devem ser bem planejados para aproveitar ao máximo o espaço que você tem. Se você não tiver uma área para guardar seus produtos, provavelmente eles vão ficar tudo em cima da pia, uma bagunça. Se você não tem espaço para fazer um armário, uma ideia interessante é colocar em nichos ou prateleiras. Para proteger o móvel da água na hora que você vai lavar o banheiro, por exemplo, é interessante você fazer um sócolo, que é aquela beiradinha que tem embaixo. Ele é de 6 a 18 centímetros, aí você que escolhe, e nada mais é que uma base de alvenaria que fica embaixo do móvel. Ele pode ser revestido com o mesmo material da bancada ou do piso. Não é indicado que você apenas pinte, porque isso vai precisar de uma manutenção constante, tanto por você bater o pé, como ter o desgaste da água. Se você optar por não fazer o sócolo, uma outra opção é você deixar um espaço do móvel até o chão, deixando suspenso, com uns 15 a 18 centímetros mais ou menos. Outra dica, além dos nichos e prateleiras, se você tem um banheiro pequeno, é colocar caixas organizadoras, bandejas para você colocar as miudezas em cima da pia mesmo, arrumadinho, fica bonito. Procure manter a organização de tudo, coloque um espelho bem grandão, os revestimentos clarinhos, que isso vai dar uma ideia que seu banheiro é bem maior do que na realidade ele é. Então vamos lá, para finalizar, vale lembrar que todas as medidas que eu falei aqui servem como modelo e cada projeto é único, então é interessante você contratar um especialista para fazer o projeto do seu banheiro, porque o tamanho que é agradável para você pode não ser para outra pessoa. Isso foi só para vocês terem uma base. E aí, gostou? Tem alguma dúvida? Escreve para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau!